Olá, para quem não me conhece, tá chegando agora por aqui, eu sou a Letícia Itamara e sou especialista em aquarela no tecido com bordado livre. Bom, gente, no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês quais são os materiais realmente necessários, tá? E que vão fazer a diferença para vocês estarem fazendo uma pintura em aquarela no tecido. Mas antes da gente dar continuidade no vídeo então, o material já tá até aqui, né? Eu deixei ele do lado já, porque depois eu vou virar a câmera e vou mostrar um por um para vocês, porque eu acho bem legal assim vocês conseguirem visualizar bem de pertinho. Eu quero pedir, né, para vocês curtirem esse vídeo, caso vocês gostem, né, desse tipo de conteúdo que é específico para aquarela no tecido, e se vocês quiserem, né, que eu traga mais desse tipo de conteúdo, né, realmente aprofundar um pouco mais nos conteúdos de aquarela no tecido por aqui, que você dê um like no vídeo, e se você ainda não é inscrito, que você se inscreva também no canal, porque com certeza eu vou saber que você tá gostando desse conteúdo, tá bom? E vou trazer mais por aqui. Eu já tava me esquecendo também, no final do vídeo eu vou deixar 3 dicas pra vocês que eu acredito que faz, assim, muita diferença, digo por experiência própria, porque são diquinhas que eu utilizo mesmo no meu dia a dia, tá, gente? Não é nem de vez em quando, eu uso sempre. E no final do vídeo daí eu vou dar essas 3 diquinhas pra vocês, tá bom? Gente, o primeiro material então é o tecido, tá? Pra gente fazer a pintura em aquarela, é muito importante que o tecido ele seja 100% algodão. No meu caso, né, como eu bordo também, eu já tenho o hábito de utilizar o algodão cru como a minha tela, eu falo, né, porque eu amo a textura do tecido de algodão cru. Eu amo a cor dele, então eu mantenho esse tom cru, né, que é um leve begezinho, amarelado, assim. O tecido, ele precisa realmente ser algodão cru puro, tá? Então, eu já para não correr o risco e como eu amo, eu utilizo sempre o algodão cru de crematura média, eu gosto, tá? Que ele não é nem muito fino e nem muito grosso. O segundo material que eu acho muito importante é você ter um bastidor, tá, gente? É um bastidor. Eu peguei um pequenininho aqui para vocês conseguirem visualizar bem, tá? Mas por que é a importância do bastidor, né, gente? Porque aí a gente vai colocar o nosso tecido. É quase a mesma ideia para bordar, tá? A gente vai colocar o nosso tecido preso no bastidor. Aí, consegui ajeitar, que esse aqui tava bem durinho. A gente vai prender, né, o nosso tecido no bastidor. Então, a gente vai ter esse espaço, né, entre a base que a gente vai estar trabalhando e o tecido. Então, é muito importante lembrar que quando a gente vai aquarelar, a gente molha o tecido. Se o tecido tiver encostado na base, a chance de borrar o teu projeto é muito maior. Se a gente estiver utilizando no bastidor o tecido esticadinho, né? Uma que o tecido ele não vai sair, ficar andando, né? Ele tá paradinho aqui, é como se fosse uma telinha mesmo, né? No bordado a gente ainda consegue trabalhar sem o bastidor, mas a aquarela no tecido, na minha opinião, é 100% assim necessário ter um bastidor, tá? Pra realmente não borrar o teu trabalho. O próximo material, então, são os pincéis, tá? Eu acho muito importante essa questão do pincel. Deixa eu até deixar um do ladinho aqui. Por quê, tá, gente? Porque o pincel de aquarela, ele é diferente de um pincel, por exemplo, para fazer pintura em tecido, tá? O pincel de aquarela, ele é um pincel redondo, tá, gente? Ó, ele não é achatado, ele é redondo. E ele tem, né, geralmente, a ponta mais fininha, né? Ele é redondinho e vai afinando na ponta, para conseguir criar os efeitos, enfim. Esse pincel aqui, por exemplo, mesmo, é um pincel bem baratinho, bem legal, que eu sempre indico para quem tá iniciando. Mas o que eu acho legal, tá, gente? Além de ser um pincel com um preço, assim, super em conta, realmente é um pincel, assim, escolar mesmo, assim, né? Pra quem tá iniciando. Pro tecido, eu acho legal porque ele tem as cerdas mais rígidas, tá? Se fosse pro papel, eu não indicaria. Mas como é pro tecido, eu acho muito legal por ele realmente ser um pincel mais resistente e a gente consegue espalhar mesmo a tinta assim com mais facilidade. Esse aqui é um outro pincel que eu tenho e ele é de aquarela também. Ele não é redondo, ele é triangular, ele é bem diferente, bem legal. E ele é perfeito assim para pintar pétalas, folhas, enfim. Mas eu comprei ele mesmo na intenção de parar de usar aqueles pincéisinhos ali da Faber. E eu confesso que eu não gostei tanto porque ele é um pincel super molinho, sabe? Ele é um pincel bem legal pra gente trabalhar no papel. Mas no tecido eu não gostei. Eu achei ele muito macio, tá? Então eu já deixei ele só pra eu usar no papel. Mas basicamente é isso, né? Existem diversas marcas de pincéis, né? E você pode estar daí comprando, né, o da sua preferência e ir testando também o que você se adapta melhor. O meu mesmo é esse amarelinho aqui, ó, o meu preferido. Eu adoro ele e eu acho que o tamanho dele é ideal. Eu utilizo ele em quase todos os trabalhos que eu faço. Você pode estar utilizando outros pincéis também? Pode. Porém, você vai ter talvez um pouco mais de dificuldade de alcançar pontos mais delicados, né? Fazer uma delimitação,
marcação, delimitar mesmo, né? Melhor o seu trabalho. Então, eu indico muito que vocês invistam nos pincéis. O próximo material, então, que eu trouxe aqui para vocês são as tintas em aquarela. Eu trouxe 2 modelos para vocês conseguirem conhecer, para vocês conseguirem visualizar e conhecer, né? Trouxe esse modelinho aqui que também eu indico muito para quem tá iniciando. Nem precisa, tá, gente, tá comprando uma caixa de 24 cores. Essa daqui foi a minha primeira caixa de aquarela que eu comprei pra ver se eu ia gostar, né, de pintar com aquarela, ainda era no papel. Eu gostei muito, tá? Para o tecido, eu gosto muito também dessa marca da Pentel, porque ele tem uma pigmentação bem forte, é bem colorido, sabe? E eu gosto muito de trabalhar com as cores mais do que com a transparência, então pra mim é bem legal. Mas na verdade eu trouxe mais mesmo, né, esses 2 modelos aqui pra vocês verem a diferença, tá, gente? E isso não vai afetar em nada, independente de qual você vai escolher. Então, a tinta aquarela, gente, nós vamos ter no modelinho de bisnaga, tá? E aí, a bisnaguinha, a tinta aquarela, ela já é... Vou dar uma apertadinha, ó. Ela já é molinha, tá vendo ali, ó? Esse é o modelinho de bisnaga. E depois tem o modelinho... Esse até tá vaziozinho ainda, o meu estojinho. Eu comecei a fazer uma coleção aqui, mas eu quero mostrar pra vocês que é um modelinho de pastilha, tá, gente? A pastilha, ela é dura, e aí quando a gente vai utilizar, a gente pinga água. Só mais uma coisinha também, né, que eu acho legal. No caso, essa aquarela aqui que eu tô mostrando pra vocês, ela é uma aquarela metalizada, tá, gente? Mas não influencia em nada, tá, gente? Não tem diferença nenhuma ela ser metalizada ou não. Existem também pastilhas de aquarela, né? Com as cores primárias, com as cores normais, enfim, com diversas cores. E a forma de trabalhar, como eu disse, é a mesma. Tá? O próximo material é maravilhoso, nada mais do que a água, né? Mas geralmente eu gosto de ter 2 copos com água. Eu peguei um só pra vocês realmente ver que é a água pura, tá, gente, da torneira. Geralmente eu gosto de ter 2 copos de água, um copo com água pra lavar o pincel. Então, geralmente a água que eu limpo o pincel vai ficar uma aguinha mais suja. E o outro copo eu utilizo, né, pra tá molhando o tecido. Se precisar também deixar o pincel um pouco mais limpo, eu utilizo a água mais limpa daí. Mas sempre 2 copos, tá, com água. Outra coisa muito importante também é um paninho para você estar limpando o teu pincel depois que você, né, limpa ele, lava. Você precisa de um paninho para secar e tirar o resíduo da água, o resíduo da tinta, enfim. Eu gosto de ter uns pedacinhos assim de tecido de algodão cru mesmo que eu corto uns quadradinhos. E aí sempre vou utilizando eles, né, quando tá muito sujinho assim. Eu vou, lavo, mas ele já é um paninho que ele é manchado mesmo assim de tinta. Se você não quiser ter um paninho, você pode também utilizar um guardanapo, um papel toalha, alguma coisa, tá? Mas eu gosto de utilizar o tecido porque daí a gente recicla, só lava e utiliza de novo. O próximo material, então, é o godê. O godê, ele nada mais é do que o recipiente ou o local, né, que nós vamos fazer as nossas misturas de tinta, dissolver, né, a tinta, enfim. Esse daqui, meu, tá até todo bagunçado, porque eu fiz uma misturinha esse fim de semana, então tá cheio de cores. Esse godezinho aqui é um dos mais comuns, assim, de você encontrar nas papelarias, ele é de plástico, tá? O ruim do godê de plástico é porque ele vai ficar bem manchadinho, vai sujar, vai pegar, né, a cor da tinta. Mas também existem diversos modelos de godê, tá? Existem os de porcelana. Mas, gente, se você não tem o godê, também não é uma coisa assim obrigatória, tá? Você pode utilizar também um prato, um pires, alguma coisa. Tinha uma época que eu não tinha o godê, ou o meu godê tava muito assim, cheio de tinta, eu utilizava um prato mesmo de cozinha, aí depois eu limpava, porque o prato, né, geralmente ele é de vidro ou de porcelana, e ele não fica manchado, então é só lavar depois. Uma outra ideia que eu tenho aqui que eu acho muito legal são, olha só, eu tenho esses mini godezinhos também. Eu acredito que ele seja aqueles potinhos, assim, de porção, sabe? Alguma coisa do tipo, de servir entradinhas. E aí, ele também é de porcelana e eu adoro, porque sempre que eu preciso fazer uma mistura de uma cor só, né? Eu pego um pratinho desse, um godezinho desse e levo pra onde eu vou. O legal de você utilizar o de porcelana é que depois você lava e ele vai ficar limpinho, branquinho de novo. O de plástico pode acontecer dele ficar meio encardidinho. É só isso, tá, gente? Mas então os materiais são esses. Vocês viram que não são muitos, são poucas coisas. Então isso é muito bom porque vale muito a pena você investir. É uma coisa que eu quero também falar aqui antes de ir para as 3 dicas, gente, que é assim, ó, vale muito a pena você investir
no pincel, na tinta aquarela. Por quê? Porque são materiais que duram muito tempo, sabe? E como eu disse, né, gente, esses materiais que eu mostrei pra vocês já são realmente pra vocês estarem iniciando, né? Então, é um investimento muito baixo que vocês vão fazer e que vai durar bastante também. E que eu tenho certeza que vai fazer muita diferença no trabalho de vocês. Mas agora então vamos ali para as 3 diquinhas que eu separei para vocês. Bom, gente, a primeira dica então que eu separei foi uma assim que eu acho que eu uso desde que eu comecei pintar em aquarela, tanto no tecido quanto no papel, e que faz muita diferença e é muito bom ter junto, eu não vivo sem, que é um conta-gotas. Eu já recebi muita pergunta a respeito o que é que você pinga, né, na sua tinta, que eu vejo você com conta-gotas e tal. E, gente, é um conta-gotas com água dentro, tá? Realmente, por que ter um conta-gotas com água? Porque às vezes você precisa ou pegar bastante água para fazer uma mistura bem aguosa mesmo, assim, bem líquida, né? Ou você não quer pegar muita água. Sei lá, gente, eu acho assim que é uma ferramenta que é muito bom a gente ter ali do ladinho, porque daí eu pego a água com conta-gotas e eu pingo, né, no godê ou na tinta, principalmente quando é pastilha. Ter um conta-gotas é muito bom, porque daí em vez de você ficar tentando pegar água com o pincel, você vai ali com o conta-gota e pinga quantas gotinhas você quiser. A segunda dica, gente, que na minha opinião também é uma das mais importantes aqui, tá? Que é utilizar um bastidor de plástico, tá, gente? Por que então utilizar um bastidor de plástico? Vamos supor que você vai fazer uma arte que ela vem até a borda, assim, né, do teu bastidor, por exemplo. O que vai acontecer? Se molhar, vamos supor que seja o bastidor de MDF. Se a tinta encostar no bastidor de MDF ou bastidor de madeira, que geralmente é mais clarinho ainda do que o de MDF, pode acontecer de manchar de aquarela, gente. E se manchar a madeira de aquarela, não vai dar para tirar depois. Então, o ideal sempre, gente, que vocês forem fazer uma pintura de aquarela, né, no tecido, independente se você vai bordar ou não, eu sempre utilizo um bastidor de plástico, tá? Porque mesmo que suje de aquarela, depois você consegue limpar e lavar. Bom, gente, a última dica que eu quero dar também, e eu acredito que é uma dica muito importante, porque eu tive uma experiência mesmo assim, né, de uma ajuda que eu fui dar esses tempos atrás ali no Instagram, pelo direct. E a pessoa, ela tava com muita dificuldade para delimitar a tinta. Sempre que daí ele colocava, pingava a tinta, vazava, né? E aí ele fez um videozinho pra mim, para me mostrar o que tava acontecendo. E o que era, gente? Eu olhei, né? Me mostrou realmente a tinta estava vazando, mas estava fazendo da forma correta. E quando eu reparei que o tecido estava diferente do que o tecido que geralmente eu tô acostumada, né, a utilizar e dá certo. E aí eu olhei e eu percebi que o tecido não era algodão cru. Então eu pensei o quê? Qual é a importância de você conhecer o tecido que você está trabalhando, né? Que é a sua tela. Então eu achei legal explicar para vocês, tá? Por exemplo, quando você for numa loja, né? Ou quando talvez você vai trabalhar com algum tecido, vai pegar alguma encomenda e a cliente traz o tecido para você, né? Como que você vai saber se o tecido é o tecido ideal, se ele é o algodão puro, né? Ou não? Então vamos lá. A primeira coisa que você vai ver é se o tecido ele tem peluciado, tá? Ou se ele tem poliéster. O que é o poliéster? É o plástico mesmo que fica no meio do fio, né? No meio da trama. O algodão cru, ele é um tecido 100% puro e ele é muito rígido, tá? Ó, se eu amassar, ele amassa mesmo, tá vendo? Ele fica até com as marcas, ele é duro, ele é rígido, ele não estica, tá? Vocês podem ver, ó, mas até ele é muito duro mesmo, tá, gente? Quando o tecido, ele tem poliéster, ou ele tem lycra no caso, né? A lycra, ele estica, então já não dá pra você utilizar. E quando ele tem o poliéster, ele já é um tecido mais maleável, mais molinho. E o que você pode ver, reparar? Por exemplo, o algodão, vocês conseguem ver que ele desfia? Olha só. Quando tem o poliéster, ele é, como eu posso dizer, como se ele fosse fofinho, como se ele tivesse uma pelúcia, sabe? Você consegue até ver, é como se fosse um algodão maciozinho, mas ele é macio demais, porque o algodão cru, ele não é macio, ele é duro. Então, se tá macio, não é algodão cru. Acho que deu pra entender, né, gente? Bom, gente, mas basicamente, então, o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Tenho certeza, né, gente, que ver o material é muito melhor do que só ver uma lista de materiais, porque faz muita diferença, sim, tá, gente? O pincel, o tecido, o bastidor, todas essas dicas que eu dei, realmente, elas fazem diferença e eu utilizo no meu dia a dia. Tenho certeza também que vai facilitar demais o trabalho de vocês, né? Mas então é isso, gente. Até o próximo vídeo. Beijão!